mesma coisa. Tá? Então, vamos lá. Qual é o tema da prova? Né? O que eu vou trabalhar na prova? Tá, gente? Eu vou trabalhar o tema chamado globalização, que é algo bem atual. Tá? Hoje, o que utilizamos, né? Hoje, não, mas o que nós discutimos hoje, né? A âmbito nacional, regional, até âmbito mundial, né? A grande discussão hoje, né? Hoje se fala em macroeconomia, né? Então, se for macroeconomia, o que é uma economia global, né? Como eu havia falado já outra vez para vocês, e isso aí vocês têm que ter em mente, tá? Que o mundo hoje, tá? O mundo hoje ele está tatuado, né? Está carimbado com o sistema econômico capitalista, tá? Então, o comunismo, não, esquece isso aí, tá? Hoje, hoje o capitalismo ele predomina no mundo, ele domina, é uma dominância gigante no mundo. Então, as economias hoje são economias de mercado, tá? Mas aí e a China, professor? E a China? A China também está inserida nesse processo de globalização há bastante tempo, né? E, aliás, ela se inseriu muito bem, né? Abriu a sua economia, tanto é hoje, né? A segunda maior economia do planeta, depois dos Estados Unidos, né? Isso não é segredo para ninguém, né? Mas, claro, se jogam outras coisas. Porque a China é comunista, a China... aquela velha coisa que eu já havia falar para vocês. A China tem 2 bilhões de chineses, né? Existe a China continental e existe a China do lado insular, né? Que é o lado das ilhas ali, tá? Que é Hong Kong, Taiwan, Singapura, né? E muitas vezes foram chamados, lá antigamente isso aí na geografia era chamado de Manchúria, né? A Manchúria, então, onde ficava a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, aquela ilha gigante, né? Então, todos eles estão inseridos nesse processo de globalização, tá? Sem exceção, tá? Então, às vezes eu fico ouvindo nos cursos, né? Principalmente aqui dentro do Brasil, a respeito disso, e eu fico pensando assim, eu outro professor, né? De História, Geografia Informática, História e Geografia, eu fico pensando o seguinte, as pessoas falam, às vezes, as coisas sem noção, ou sei lá, algum tipo de forma tendenciosa, né, para algum lado, eu não sei, né, e que não é verdade. Tá? Então, hoje, o mundo por inteiro, tá, sem exceções. Mas Cuba, professor, Cuba também, né, a Cuba está sofrendo as sanções, né, aplicadas pelos Estados Unidos, desde a Guerra dos Mísseis, lá, tá? É uma ilha, enfim, que também está sendo, aos poucos, está sendo aceito no mundo capitalista, também, né, entrando nesse processo, mas é como se os Estados Unidos levam eles ali, né, devido àquela Guerra dos Mísseis, que é uma parte histórica que é lá deles, então eles estão sofrendo, né, essas sanções, tá? Mas eu quero falar de Cuba, tá? Eu quero falar da globalização, que é um processo que é muito maior, e vem sendo, né, aplicado no mundo há bastante tempo, historicamente aplicado no mundo, tá? Esse processo de globalização. E eu até coloquei aqui no quadro para vocês, ó, o processo de globalização, né? Então, o processo de globalização, ela começou quando, né? Ela começou com as grandes navegações durante o século V, né? Aonde já havia a parte inicial desse sistema capitalista, né? Já havia se desenvolvendo e estava na primeira fase do capitalismo, já no século XV, na Idade Moderna, ali, né? Na história se chama chamado de Idade Moderna. Eu dei uma aula de história para você sobre isso aí. Mas na geografia, as mudanças, né? As próprias navegações fez mudar a geografia mundial, fez criar, surgir novos mapas, novas cartografias, né? Continentes que foram começar a ser inseridos, até então desconhecidos, né? Então, isso já é um processo de globalização. Mas quem deu esse pontapé para esse processo de globalização? Foi a primeira fase, tá, do capitalismo, chamado capitalismo comercial. Tá? Então, a primeira fase do capitalismo chamado capitalismo comercial foi o que deu o processo de globalização. Tá? Então, começou com as grandes navegações, mas o processo se deu, então, na primeira fase do capitalismo, chamado capitalismo comercial. Tá?
Então, isso aí vocês não podem esquecer. Tá? Então, desde lá do século XV, a Idade Moderna, o advento, né, da Idade Moderna, historicamente falando, tá? A geografia ela vai ser modificada também, tá? As relações, etc. Ok? Então, o capitalismo está no seu embrião, ele tá nascendo, está se desenvolvendo, então, na sua primeira fase, chamada capitalismo comercial. Tá? Isso fica bem claro para vocês. Tá? Então, com o passar do tempo, né, vem a segunda fase da globalização, tá? Que teve, essa segunda fase da globalização, que teve, então, com a chamada neocolonização. Né? Você procurar na história, já o que foi a neocolonização? A neocolonização foi a colonização da África e da Ásia. Então, os países, né, os estados europeus ali, né, os países da Europa, já formados, já todos organizados, que foram para esses dois continentes explorar a matéria-prima e a mão de obra. Então, isso aí no processo global, foi a segunda fase da globalização. Tá? A segunda fase da globalização ocorre quando, né, os países da Europa, as potências, né, da Europa, vão para a África e vão para a Ásia colonizar. Atrás de quê? Matéria-prima e mão de obra barata. Tá? Então, a segunda fase desse processo de globalização. Tá, gente? Então, voltando. Vou voltar para vocês entenderem. Tá? Então, a prova, eu vou estar tratando exatamente do processo de globalização, tá? Que é um assunto hoje muito atual, tá? Só que na geografia a gente tem que fazer todo um resgate histórico para mostrar onde e como se desenvolveu esse processo de globalização, que hoje está aqui, né, fazendo parte das nossas vidas, ok? Claro, hoje com alguns instrumentos, né, bastante tecnológicos, né, que fazem nos conectar, então, né, faz o mundo inteiro se conectar, tá? Então, vamos lá. Então, o primeiro processo da globalização começou, então, com o capitalismo comercial, esse capitalismo que fez desenvolver as navegações, né, a descoberta da América, tá? Então, isso aí, esse processo, né, de globalização começa, então, com esse capitalismo, primeira fase, capitalismo chamado comercial, tá? Aqui no texto eu coloquei para vocês, tá? Eu não sei se já colocaram já para vocês aí no grupo, né? Do WhatsApp, é só vocês dar uma olhadinha para vocês vão ver, tá? Voltando, a prova tem 7 questões, né? E o trabalho que eu vou aplicar para vocês vai valer 3 pontos. A prova vale 7 pontos e o trabalho vale 3 pontos, ok? Mesma coisa que o de história, não tem diferença, tá bom? Então vamos lá, então vamos seguir. Então tá, então esse processo de globalização, tá, ele está condicionado, tá, a condição dele tá, junto ali, né, então, essas grandes navegações, tá, gente? Então, o primeiro passo para se globalizar, para se inteirar o mundo, começou então com as grandes navegações. Ali foi o passo, né? Ali o além-mar, né, deu o primeiro passo do homem dentro desse processo de globalização. Tá? Então, isso aí é um outro aspecto, né, desse processo. Então, tá? Com o passar do tempo, né, então, se nós analisarmos então ali, ó, bom, então vamos lá, a segunda fase dessa globalização, ela ocorre, então, com a neocolonização da Ásia e da África, atrás de quê? Por que as potências europeias, né, foram para a África e para a Ásia? Atrás de matéria-prima, simples, né? Atrás de matéria-prima e atrás de mão de obra barata, tá? E mercado de consumidores, né? Aquilo que se produzia, se levava depois para esses continentes para ser vendido. Tá? Esse era o processo, né? Esse era o que ocorria. Tá? O que isso aí, como é que a gente analisa isso aí? Né? Então, analisamos de uma seguinte forma. Então, foi um período chamado imperialismo, né? Essa neocolonização da África e da Ásia é chamado de imperialismo. Olha só, imperialismo.
Tá? Esse processo chamado imperialista, ele vai levar ao mundo a um grande conflito, né, chamado Primeira Guerra Mundial. Então, a neocolonização da África e da Ásia, né, esse segundo processo de globalização, vai levar o mundo a uma guerra mundial, né? A um conflito mundial entre as principais potências. Tá? Então, entre a Alemanha, entre a Inglaterra, a França, né? Somente os franceses e os alemães não. Tá? Vão se aplicar mais ainda, né? Os ingleses, mais tarde. Né? Os Estados Unidos, no primeiro momento, os Estados Unidos não entra nessa guerra, só depois do final do conflito. Né? Então, o conflito acontece realmente dentro do continente europeu. Tá? E a União Soviética, aliás, perdão, a Rússia não se mete, porque a Rússia está fazendo a sua revolução socialista, né, através do Lenin, né? Então é outra historinha, né? É outro momento. Tá? Então, os países da Europa, de fato, as potências, vamos dizer, essas potências da época na Europa, tá? As que vão se agitarem e dar, então, esse processo aí da Primeira Guerra Mundial, né? Esse conflito de uma proporção gigantesca, né? No qual vai dizimar 1/3 da população na Europa, né? 1/3 da população. Se dividir a população na época da Europa em 3 partes, uma foi dizimada, né? Não deixou, né? E foi uma guerra que a Primeira Guerra não foi uma guerra tecnológica. Até por que não foi tecnológica? Porque era homem a homem, era fuzil, né? Era baioneta, né? Era trincheira, né? Ficava nas trincheiras, morreu muita gente, né? Muito frio, né? Dentro das trincheiras, né? Então, a falta de medicamentos, alimentação, frio, né? Isso aí fez, né? Além do atrito de homem a homem, então fez isso aí morrer e matar bastante gente. Tá? Mas o que nos interessa na geografia é que o segundo processo de globalização, né, a segunda fase, né, digamos assim, da globalização, ela está condicionada, ela está junta, então, à neocolonização da África e da Ásia. Por que é neocolonização, não colonização? Porque a colonização foi feita na América. Né? Então, a Espanha coloniza a América, e a neocolonização feita na Inglaterra, França, Alemanha, Itália, é feito na África e na Ásia. Tá? Se chama neocolonização. E esse momento aí é na história chamado de imperialismo também, né? O período imperialista. Tá? A segunda frente. Então, o processo de globalização, né, ele está condicionado, ele está junto às grandes navegações. Então, lá do século XV, as grandes navegações do século XV, né, onde começa no capitalismo comercial, onde começa, então, esse processo de globalização e a condição, né, de se tornar globalizado. Tá? Com o passar do tempo, né, com o passar do tempo, o advento da tecnologia, tá, nos fez nos aproximar. Que tipo de tecnologia? A comunicação, principalmente a comunicação. Tá? Então, a comunicação, o telefone, as redes de telefone, né, elas fizeram a sua parte da globalização. A comunicação, né, fez a sua parte dentro da globalização. Tá? Então, isso é importante. Então, veja bem, pensa comigo. Hoje, tá? Hoje nós estamos vivendo o pleno, né, dessa globalização. Tá? O que é o pleno dessa globalização? Hoje nós temos a internet, né, que conecta o mundo. Né? Então, hoje a gente tem informação, a gente é bombardeado por informações, né, 24 horas. Tá? Informações que são instantâneas. Tá? Hoje a gente compra tudo pela internet, tá? Trabalha pela internet, olha aqui, né? Nós hoje, né? Olha eu aqui, tá? Quando isso, há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, era possível você ficar em casa, assistindo aula AD, né? E eu aqui ensinando vocês, tá? Isso é um processo de globalização, professor? Sim, também faz parte, tá? Então, o avanço do transporte,
né? Seja transporte aéreo, né? Ou ferroviário, ou naval, sei lá, né? Tudo isso aí faz parte, então, né? Desse desenvolvimento tecnológico, principalmente a internet, a informática, sobretudo, né? A informática, sobretudo, então, foi o sublime dessa globalização. Né? Então, a informática descobriu isso aí, né? As fibras óticas, quando o Bill Gates conseguiu fazer os seus software, né, para computadores, né, onde houve foi uma alavanca, né, para esse processo de comunicação digital, que isso aí deu um boom na globalização. Então, volto a frisar para vocês. Prestem atenção no que eu vou dizer, gente. Tem como nós voltar, professor, atrás? Né? Não tem. Não vejo isso aí. Né? Eu acho que nós vamos nos acostumarmos. Tá? Hoje a gente fala assim, como passou rápido o ano. Não é que o ano passou, a Terra não girou rápido do ano passado. A dinâmica nossa do dia a dia que mudou. Né? Então, o time, né, urbano, o tempo urbano da cidade, de viver na cidade, né, para nós é outro hoje. Então, a gente, a famosa correria, né? Então, essa correria faz com que, né, e as informações que a gente recebe toda hora, né, nos dá essa sensação de que o tempo passa muito rápido. Então, o time da vida urbana e o time da vida rural são diferentes. Né? Muito diferentes. Apesar que hoje no campo estão se usando também um grau altíssimo de tecnologia. E a informação, como eu digo, ela é global, ela está em todas as áreas, está no meio urbano e está no meio rural. Tá? Então, isso, né, facilitou um monte, né, para nós uma série de coisas, informação, conhecimento. Tá? Então, hoje, qualquer canto do mundo, na internet, nos conecta à internet. Tá? A gente vê hoje uma partida de futebol, né, uma corrida automobilística, no mesmo momento que está acontecendo lá, a gente está assistindo aqui. Tá? Pois que há um bom tempo atrás isso era impossível. Né? Claro que o telefone, a televisão, o rádio, isso aí também faz parte do processo, né, de informação para nós e também ajudou nesse processo da globalização. Mas o que sublinhou, isso aí foi o sublime de estudo, na cereja do bolo, foi a informática. Tá, gente? Bom, ao mesmo tempo que o mundo se globaliza, o mundo também teve a sua regionalização, o mundo também teve sua divisão, né, regional. Tá? Então, a gente podemos analisar dois tipos de divisão. Tá? Que era chamado o antigo, né, a antiga regionalização, ou né, a primeira regionalização, tanto faz, tá? Que foi o mundo geograficamente foi dividido entre capitalistas e socialistas. Então, ali no período pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, né, o mundo se divide, né, em duas vertentes, tá? Entre duas potências. Uma liderada pelos Estados Unidos, que os Estados Unidos assumem, depois da Segunda Guerra Mundial, assume a liderança mundial. Tá? A Inglaterra passa o bastão do poder para os Estados Unidos. Tá? Então, os Estados Unidos vai começar a controlar o mundo, né? Os fluxos comerciais. Né? Aquilo que eu havia falado lá para vocês em história, na Idade Moderna, sobre a importância da independência norte-americana. Né? A independência norte-americana foi muito importante, porque ela vendeu um modelo econômico para o mundo. Tá? E a Revolução Francesa vendeu um modelo político para o mundo. Então, nós vivemos, esse é o pilar do mundo que nós vivemos também. Né? Esse é o alicerce desse mundo. Tá? Então, é sobre esse sistema capitalista, que hoje está na terceira fase, né? Chamada financeiro, né? Capitalismo bancário, né? As ações, bolsas de valores, tá? Tudo impulsionado pela essa informática, tá? Controlada pela essa informática. Então, às vezes, eu penso assim, não adianta nós queremos dizer que o Brasil está isolado, nós temos que cuidar de nós, etc. É claro que a gente tem que cuidar de nós. Tá? Até que a gente elege um chefe do executivo, a cada 4 anos a gente elege um presidente para que controle, cuide de nós. Obviamente, isso aí é óbvio. Né? E da melhor forma que eu acho que ele tem que fazer isso aí para nós. Né? Porque ele é um cargo eletivo, é um cargo público, como qualquer outro. Né? Então, assim como ele é, depois já não deixa de ser.
Né? Então, o que acontece? Né? Não tem, hoje, o que acontece hoje com um líder de um país, né? Um presidente, mas um primeiro-ministro, sei lá, né? Ele tem que ter estabelecer uma relação com o mundo devido a essa globalização, porque a economia hoje ela é global, né? Os investidores eles investem 24 horas no mundo inteiro, né? Por exemplo, agora aqui o comércio está fechando, né? As nossas lojas já fizeram seus negócios, os bancos já fecharam, e agora o investimento é lá onde está amanhecendo. Está amanhecendo agora, se aplica o dinheiro, se investe dinheiro, se compra títulos, né? Em bolsa de valores. Isso é a globalização, né? Na sua essência, na parte da economia, chamada de macroeconomia. E o Brasil não está diferente disso. Hoje não adianta a gente querer, vamos fechar porque a gente é autossuficiente. Não existe mais nada autossuficiente, gente. Tá? Hoje a gente consome produtos do mundo inteiro, porque as empresas hoje já são empresas transnacionais, né? São empresas mundializadas, né? Que correm o mundo inteiro. Tá? Hoje um carro, por exemplo, né? Um automóvel, né? Um para-choque envolvente de um carro é fabricado na Argentina, um painel é fabricado no México, as chapas, as latarias são fabricadas na China, a borracha, o pneu é fabricado na China, ou nos Estados Unidos, e aí monta o carro em outro país, né? Monta o carro na Argentina, monta o carro aqui, ou monta o carro, sei lá, na África do Sul, né? Ou na Inglaterra, ou no próprio Estados Unidos, a montar esse carro. Então, esse é o processo, né, da globalização. Tá? Então, as mercadorias são mundializadas. Hoje, gente, não existe mais. A moda hoje ela é global. O corte de cabelo é globalizado, né? Outro dia eu estava analisando isso aí sobre os cortes de cabelo, os lumberjack, né? Os lumberjack é o cabelinho cortadinho dele, né? Militar e a barba, né? Então, vocês veem que isso aí é no mundo inteiro. Por quê? Porque devido a essa globalização, a gente está sendo bombardeado, a gente está sendo influenciado pelo celular, nós estamos sendo influenciados pelos meios de comunicação, né, tradicionais, né? A gente vê as pessoas, né? O mesmo corte de cabelo, a mesma postura, o óculos. Então, hoje a mercadoria ela circula a nível mundial. Não adianta querer dizer para o Brasil, nós vamos fechar, que nós isso aí não existe, gente. Isso aí não tem. Hoje se trata da macroeconomia. Né? Hoje a relação de um líder, hoje ele tem que conversar com os outros líderes, os outros países, para ver como que esse fluxo comercial vai ser feito e de que maneira vai ser investido no Brasil o dinheiro. Né? Porque a economia depende, nós dependemos da economia mundial, nós não dependemos só dos produtos que são fabricados aqui. Né? Até porque muitas empresas estão sendo vendidas. Né? Empresas nacionais são vendidas ao capital estrangeiro. A gente nem sabe quem é o dono, né? Tudo negociado em bolsa de valores. Então, às vezes eu fico olhando alguém falando alguma coisa assim, né, a nível de economia, eu fico assim, nossa, vamos ver que, né, exemplo, né, a soja hoje, né, o trigo, não, o trigo não é um plantio só para o Brasil, é um plantio para outros países, né? Muitos países compram o trigo daqui, compram a soja daqui. Né? É assim que funciona. A gente não depende, claro que fica aqui, né? E muitas vezes a gente compra produtos lá fora. Agora é mais ainda, né? Porque as empresas vão embora devido a essa recessão, essa pandemia, né? Essa alta do dólar, né? Então isso aí faz com que a gente importe produtos, né? As empresas acabam não investindo aqui porque é um custo enorme para eles. Aí mexe numa lei trabalhista, né? Numa lei previdenciária. Aí as empresas ficam com medo de contratar gente, as empresas transnacionais, as empresas, né, mundializadas, ficam com medo, como vocês estavam com medo de contratar, porque não sabe como é que vai ser a lei trabalhista, a previdenciária, né, que toda hora mexe, agora é uma coisa, mas já é outra. Né? Então, imagina só, se um país que não trata bem a sua população, né, vai tratar bem a uma empresa que não é nem do país. É óbvio, é uma coisa óbvia de se pensar. Né? Então, os grandes diretores das grandes marcas com medo de investir no Brasil. Não, vamos investir o mínimo lá. Vamos tirar 70% dos recursos, vamos ficar rodar só 30% lá. Né? Então, a gente passa essa dificuldade enorme. Né? Os juros vão lá em cima, o dólar vai lá em cima, nosso mercado, além da pandemia, né? Nosso mercado acaba perdendo. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tá, gente? Então, vamos lá.
globalização, começa com o capitalismo comercial, né, o processo, né, vai se potencializar, vai se condicionado com as navegações, né, vai ter um impulso maior, a segunda fase, né, com a neocolonização da África e da Ásia, né, vai ter uma força a mais com a informática, né, a informática vai ajudar isso aí, ao mesmo tempo que o mundo se globaliza, ocorreu, né, dentro desse período, um processo de regionalização. O primeiro processo de regionalização foi a divisão do mundo, chamado mundo bipolar, entre capitalismo e socialismo, capitalismo, né, sendo controlado pela potência norte-americana e o socialismo sendo controlado pela Rússia, que na época se chamava União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Então, havia vários países que aderiram à União Soviética. Cuba é um exemplo disso, né? A Guiné-Bissau, Moçambique, né? Angola, tudo isso aí se tornaram, né, países socialistas. O Irã, né? A China, né? O Vietnã, né? Todos, a Coreia, né? Então, todos, a Coreia do Norte, né? Todos irão, né, aderir, então, ao modelo, né, socialista. A Tchecoslováquia, né, a Iugoslávia, todos esses países ali, que chamavam países escandinavos, né, então, que ficam perto da própria Rússia, né, esses países todos irão se tornar, então, socialistas. Uma economia chamada economia planificada, tá? Não é economia de mercado. Então, o mundo vai viver, né, no pós-guerra de 45 até 1989, 1990, né, vai haver isso aí chamado, esse período chamado também de Guerra Fria, né? A guerra que nunca aconteceu, foram guerras solares. Os mísseis, né, o conflito de Cuba com os Estados Unidos, a Guerra dos Mísseis, chamada em 1964, a Guerra do Vietnã em 70, né? A famosa Guerra do Vietnã, onde os Estados Unidos invade, né, através da OTAN, né, e vai lá, né, defender o Vietnã, os vietnamitas, né? Embaixo do Vietnã ali existe a Cochinchina, né? Todo mundo pergunta onde é que é a Cochinchina? A Cochinchina tem embaixo, né, bem no cantinho do Vietnã, a Cochinchina. Todos ali eram o regime socialista, né? Claro que a gente, só eu, por exemplo, né, quem já tem perto dos seus 50 anos, vai notar que os filmes da década de 80, né, o Rambo ali, né, o Comando Delta, são todos de ação, né, que envolviam um grau militarista, né, esse período foi chamado de Guerra de Imagens, né. Os socialistas todos eram inimigos, né, dos Estados Unidos, eram os maus, eram os ruins, eram os que faziam, né, como é que se diz, esqueci a palavra, né? Castigavam o seu povo, né? Então passava essa imagem negativa, assim, né, desses países, né? Então, em 89, 90, o Gorbachev, né, primeiro-ministro russo da União Soviética, perdão, ele vai fazer duas reformas, uma reforma política e econômica, chamada Glasnost e Perestroika, né? E aí a Rússia abre o seu mercado, adere uma economia de mercado, igual uma economia capitalista, e o socialismo, né, esse famoso comunismo socialista, né, isso aí é outra história, né, deixa de existir, né, e o mundo se torna plenamente, então, globalizadamente, então, capitalista. Tá? O que vai pesar, então, vai ser a economia de mercado. Tá, gente? Então, essa regionalização acontece então, nesse período da Guerra Fria, né? O mundo vai ficar dividido, né, entre socialistas e capitalistas, né, entre as duas potências, né, vão ser influenciadas por isso. Né? A gente vai ver ali a famosa cortina de ferro, a famosa cortina de ferro, né? Que é a divisão, né, da Europa, principalmente a Alemanha, né? A Alemanha vai ser dividida ao meio, a capital Berlim, né, vai ser dividida ao meio, né? O Muro de Berlim, o famoso Muro de Berlim, né? Então, vai haver duas repúblicas, né? Uma república
Oriental, né, que é socialista, e a República Democrática Alemã, que é a capitalista. Tá? Então, isso aí foram os símbolos, né, desse período, né, que ocorreu no mundo, dessa regionalização. Tá? Essa regionalização. O mundo ficou regionalizado entre socialistas e capitalistas. Tá? Bom, depois de 90 para cá, né, dentro desse processo de globalização, o mundo socialista deixa de existir, né, a União Soviética deixa de existir. O que acontece, então? Tá? O mundo vai ver uma nova divisão no mundo. Tá? Então, o mundo ficava dividido assim, ó, leste e oeste. Né? O oeste ficava sob a influência da União Soviética e leste sob a influência dos Estados Unidos. Tá? Hoje mudou isso aí. Né? Essa regionalização não existe mais. Hoje, a nova regionalização começou a partir de 90 para cá. Tá? Hoje ficou assim, ó, norte e sul. Né? Os países do norte são os países ricos, dentro do hemisfério global, da Terra, e os do hemisfério sul são países pobres ou emergentes, que é o caso do Brasil. Tá? O Brasil, dentro da emergência, né? O Brasil é um dos países. Brasil, Argentina, México, né? África do Sul, que mais? A própria Rússia, né? A Rússia também está nesse grau de desenvolvimento para atingir, mas já está muito mais avançado que nós. Às vezes há uns avanços, outros recuos, né? Sobre esse processo, mas está inserido. Tá? Então, a própria China, né? Mas a China, tá? Se desenvolveu-se bastante, né? E, digamos de passagem, né? Quem foi lá bater na porta dos chineses foram os próprios norte-americanos. Tanto é que as empresas que estão lá, se vocês analisarem, muitas empresas que estão dentro da China, utilizando a mão de obra barata chinesa, é americana. Tá? Então, aí o Trump, outro dia, teve um piti lá, foi presidente norte-americano, né? América para os americanos, aquela loucura toda. Os chineses são o mal do mundo, mas quem fala, os grandes empresários foram lá bater a porta dos chineses para querer a mão de obra barata chinesa e levar as suas empresas para lá. Tá? Somente a empresa automobilística, né? E de outros gêneros também. Tá? Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? O pessoal que está em casa, alguém quer fazer uma pergunta? Por favor, pode perguntar. Pode abrir o áudio aí e perguntar, gente. Alguém pretende fazer alguma pergunta? Abra o áudio e participe, gente, por favor. Alguém, gente, quer fazer alguma pergunta? Deixa eu acompanhar aqui pelo celular. Gente, alguém quer fazer uma pergunta? Quem está em casa aí pode abrir o áudio, pode perguntar. Abrindo espaço para vocês aí. Professor, não estava conseguindo acessar a aula. Essa aula está sendo gravada, né? Então, essa aula tu pode pegar depois o link dela e dar uma assistida, tá? E é importante assistir, porque o que eu falei aqui é o que cai na prova, tá? E o que está anotado aqui, ó, e tem aí já no grupo, né? É o que também cai na prova, certinho. Não vou cobrar nada mais, nada menos. Tá? Eu só gosto que participe. Se alguém quer falar alguma coisa, tá ótimo. Tá? Então vamos lá. Ok. Ok? Tudo certinho? Tá?
todo mundo sabe que o tema da saúde e geografia, que é um assunto atual, é chamado de globalização. Eu fiz um prospecto, né? Eu fiz toda uma caminhada histórica, né, para mostrar para vocês, né, desde lá das grandes navegações, né, o primeiro processo, né, o primeiro processo, ou processo de globalização, né, que começou com o capitalismo comercial, tá? Começou com o capitalismo comercial, esse foi o processo dessa globalização, tá? É condicionado às grandes navegações, tá? A segunda fase foi com a chamada neocolonização da África e da Ásia, tá? Isso tem que ficar claro para vocês. A globalização também, né? Ela teve, ela vai sugerir, né? Então, grandes avanços tecnológicos, tá? Ali eu coloquei para vocês o quadro, se vocês lerem, vocês vão ver. Tá? Então, esses avanços tecnológicos, né, vai ser desempenhado pela informática. Tá? Quando surge a informática no mundo, vai dar um disparo assim, dentro dessa globalização. Tá? Tudo, gente, tudo promovido pelo sistema de sobrevivência capitalista. Tá? Professor, se não houvesse o capitalismo no mundo, nós estaríamos globalizados hoje? Não sei. Não sei. Não sei. Tá? Então, o capitalismo, o meio de sobrevivência capitalista, fez, então, que isso ocorresse entre nós. Então, tá? Todos esses desenvolvimentos aí. Tá? E que nos conectasse, hoje a internet, tudo promovido, né? Tudo promovido para chegar a algum lugar que é o lucro. Né? Então, sem lucro, né? O princípio do sistema capitalista é o lucro. Tá? Então, sem lucro, alguém está lucrando, né? Com esse processo de globalização. Tá, gente? Alguém há muito tempo vem lucrando, né, com esse processo. Tá? Então, hoje a gente fala, né, são os 8 mais ricos do mundo, né, as pessoas, são 8 empresários, né, chamados empresários, investidores, banqueiros, né, que são os mais ricos do mundo, né, 6 são americanos e 2 são ingleses, se não me engano, não falo a memória, tá? Então, são as pessoas que, de fato, coordenam todo esse processo, tá? E nós estamos sobre a égide deles, a mão deles, né? Então, isso aí é o que acontece, tá? Isso aí não foi da noite para o dia, né? Isso vem desde lá do século XV, né? Do século XV, se desenvolvendo. Tá? A gente vai ver que esse processo de riqueza também, a gente vê que isso aí está concentrado na mesma família, que domina o mundo, tá? A política, as relações do mundo, a economia mundial. Tá? Então, eles investem aí através dos países, né? Então, países, por exemplo, eu falo uma coisa para vocês, países que têm uma política duvidosa, né? Que hoje é uma coisa, mas já é outra, não é firme, faz reformas indecentes, né? Reformas trabalhistas, previdenciárias indecentes, né? Ou insere, né, uma política arcaica, né? Uma política econômica arcaica, antiga, também. Os investidores vão lá, tiram dinheiro, tá? Saltam fora do barco. Tá? E aí, quem é que sofre com isso aí? Quem sofre com isso aí é a população, porque nós vamos ter que pagar tudo isso aí, não. Então, não há investimento, né? E hoje a globalização é isso aí. Né? Então, tu tem que atrair investidores, tem que haver uma conversa diplomática a nível mundial, porque a globalização é estudo é globo, né? Essa macroeconomia, ela funciona dessa forma, né? Não funciona de outra forma. Né? Então, não tem como nós não nos relacionarmos, né, dentro dessa macroeconomia. Não existe. Tá? Vou fechar o Brasil e vamos ver. Não, nós não vamos conseguir viver, não, porque a gente consome muitos produtos de fora do país, né, que é industrializado lá fora, né, e chega aqui para nós barato, porque se a gente tiver que fabricar esse produto, vai ser muito mais caro, tá? Devido à quantidade. Tá? Então, é errado a gente pensar, não, a gente é autossuficiente. Não é, gente. O país é um país rico, o Brasil é um país, de fato, um país muito rico.
Tá? Nós somos riquezas naturais, né, minerais. Tá? De fato, ele é. O Brasil é um país rico. Mas essa riqueza natural, tá? Não nos vai dar uma riqueza, de aspas, né? Não vai nos dar uma riqueza econômica de sobrevivência. Né? Até porque a gente está inserido nesse mundo capitalista. Nós somos consumidores, né? Então, nós vamos no mercadinho e vamos consumir, pegar os produtos industrializados. É assim que funciona: roupa, óculos, né? Corte de cabelo, tudo, né? Então, hoje somos cidadãos globais, tá? E o desemprego, quando se fala de desemprego, o desemprego ele é global também, né? Essa globalização trouxe o lado perverso dela, que é o lado do desemprego, que está devido ao alto nível de tecnologia, né? Então, isso faz com que exclui muita gente. Por isso que é importante estudar, gente. A importância do estudo é fundamental, porque vocês estão se inteirando com o mundo, estão entendendo a dinâmica do mundo, como é que o mundo está funcionando, tá? E vão perceber o que o mundo precisa, tá? Para você ser inserido no mercado de trabalho. Tá? Então, não dá. Imagina se eu fosse... Eu me formei há mais de 20 anos atrás. Imagina se eu ficasse parado lá com aquelas informações de mais de 20 anos atrás. Tá? Eu não consegui dar aula nunca. Como é que eu ia falar de globalização? Tá? Não tem como falar de globalização. Tá? Porque se eu não fosse ler, não fosse comprar livros, não fosse estar sempre antenado no que está acontecendo no mundo, tá? Não teria. Eu estava parado lá no tempo. Tá? Então, o mundo de hoje exige isso aí. Né? Sempre exigindo de nós, que a gente estejamos sempre nos atualizando. Tá? Um exemplo, né? A própria informática, né? O celularzinho, ó. Então, aqui a gente tem que estar sempre, né? Sempre aqui dentro. Aqui, ó, exemplo, né? Aqui no meu notebook estão minhas aulas. Tá? Então lá estão os aulas, estão tudo certinho, porque eu trabalho lá, prova, trabalho. Está tudo lá. Eu recebo por aqui também as avaliações de vocês, recebo lá no notebook. Então está tudo certo. Tá? Então, imagina se eu ficasse lá naquele tempo, lá atrás, lá de papel. Tá? Então, isso aí que eu estou falando para vocês. Então, o objetivo de você estar estudando hoje, né, e concluindo essa etapa da vida de vocês, que vai ser mais, né, agora mês que vem, na outra semana, né, vocês vão estar concluindo essa etapa da vida de vocês, é importante. E não parar por aí, né, continuar estudando, fazer um curso técnico, porque o mercado de trabalho precisa disso aí. Tá? Imagina se todo mundo parar e ir para o mercado informal. Eu vou parar, eu vou comer. O que é mercado informal? É ir para a sinaleira, vender morango, vender água, dar dinheiro. Bom, mas é dinheiro conjuntural, dinheiro no momento, porque o dinheiro é uma coisa que se vai, né? Tá? Mas não é uma coisa que sustente. Tá? Então, o que vai sustentar vocês? Uma profissão, um técnico de enfermagem, um técnico de segurança do trabalho, um técnico de informática, ou curso superior, se formar, né? Informática ou enfermagem. Tá? Isso aí vai dar profissão para vocês, porque vocês vão estar sempre se atualizando, é normal. Vocês vão, é a profissão de vocês vão estar caminhando por aí. Então não pode ficar parado. Né? O mercado não sustenta, não vai. Não, imagina só, eu sou nada contra, então eu vou ter que trabalhar e eu trabalho a coisa nova. Mas eu estou falando que esse mundo exige de vocês, esse processo de globalização exige muito da gente. A gente não pode ficar parado. Né? E está sempre nessa dinâmica do mundo. Né? Passou um ano, passou rápido. Não é o ano, é a dinâmica do mundo que mudou. Então, vocês têm que acompanhar essa dinâmica do mundo. Tá? E ser inseridos aí. E para ser inseridos isso aí, só a educação, gente. Só o conhecimento. Tá? Só o conhecimento vai inserir vocês aí dentro. Tá? Isso aí é claro. Tá bom? Alguém tem dúvida ainda sobre o que vai cair na prova? Globalização, processo de globalização, né? A segunda fase dessa globalização, que foi a neocolonização da África e da Ásia, né? Esse processo também está condicionado, né? O processo desse todo da globalização está condicionado também às grandes navegações, né? A globalização também sugere, né, um avanço nessas tecnologias, que eu acabei de falar para vocês, né? Acabei de dar exemplo. Então, gente, se atualizar, né, é uma coisa fundamental. Não podemos ficar, né, para trás disso aí. Tá? Não podemos nos acomodar com relação a isso. Tá? O mundo exige
né, de vocês cada vez mais. Tá? Mercado informal não sustenta. Tá? Não adianta, vai trabalhar, vai vender laranja, vai vender agulha de estufa e fogão. Cara, você não sustenta o mercado. Tá? Tu não vai ter um plano previdenciário, não vai ter uma contribuição, né? Direito para uma aposentadoria, né? Então, o teu plano de emprego não tem, né? E são coisas que tu faz ali, né? Para o momentâneo, né? Ah, eu estou fazendo uma cheia momentânea, eu preciso fazer outra coisa, né? Buscar como vocês estão buscando, né? São 82 alunos, imagina? 82 alunos estão buscando alguma coisa, né? Ninguém está terminando o ensino médio à toa, né? Então, eu espero que vocês continuem estudando. Se matriculem, façam um curso técnico. Aqui, Viamão, aqui no próprio Micros e Metros, né? Tem os cursos à distância que são excelentes, né? Cursos à distância, né? Então, o que eu aconselho vocês, tá? Converse com a Jurema, fiquem aí, vão estudando, né? Aproveite, já vai indo, né? Tem graduação, né? Excelentes graduações aqui a FADERS, né? Que agora tem o polo aqui no Micros e Metros, né? Tem diversas coisas para vocês, né? Curso de informática, que é importante. Ah, já fiz, tá ok, mas faz outro tipo outra complementar ali. Tá? Então, gente, não é uma questão de conselho, né? É uma questão de informação. Tá? Eu não aconselho ninguém, né? Não aconselho uma coisa aqui. Mas é uma informação. Então, eu acho isso aí é válido para vocês. Tá? Vocês estão concluindo, mas com a Jurema, eu vou ficar, vou fazer um curso aí, tá? Um curso à distância, uma graduação, né? Vou fazer aí, eu sei que tem a FADEX aí, né? Então, converse com ela e troque o barco para frente, porque é o que vocês vão fazer melhor na vida de vocês, porque a qualidade de mão de obra de vocês, né, vai trazer uma remuneração muito melhor, tá? E nós, tipo, vamos por mim, né? Eu que não sou empresário, não sou de família empresária, não sou proprietário de terra, né? A minha única fonte de renda é eu vender minha mão de obra, que é dar aula, tá? Então, essa é a minha mão de obra. Então, eu vendo o meu conhecimento, eu troco por dinheiro, tá? Então, é assim que eu faço. Estou sempre me inteirando, sempre estudando, sempre lendo, sempre olhando, né? Não paro nunca, tá? Porque o mundo existe isso aí da gente, tá? O mundo está aí, tá? E vocês têm que se inteirar isso, tá? Não pode ser diferente. Alguém quer fazer alguma pergunta novamente? Pergunta, gente. Pode abrir o áudio e perguntar. Deixa eu dar uma olhada no celular que eu vejo vocês aqui pelo celular. Muita gente não conseguiu entrar na aula, né? Essa aula fica gravada, depois é disparada para vocês. Depois eu vou dar um reforço dessa aula para vocês, da outra semana, né? Eu irei dar um reforço para vocês dessa aula. Não fique assustado, ninguém vai fazer a prova agora de imediato, né? Então se acalmem, tá? Que a prova será feita depois. Eu vou dar mais um reforço sobre essa prova, tá? Essa aqui é a primeira aula de geografia, depois tem a segunda aula de geografia, que aí eu vou reforçar mais ainda, vou frisar mais ainda para vocês. Tá? Então, alguém quer falar alguma coisa? Então, não fiquem assustados, ok? Só que quer participar, falar alguma coisa. Gente, eu sou falante, sou assim mesmo. Tá? Na primeira aula vocês têm comigo, né? Então, é dessa forma. Em seguida, está encerrando a nossa aula. Tá? Em seguidinha, está encerrando a nossa aula. Tá? Mais uns 5 minutinhos aí está encerrando. Tá? Alguém quer fazer uma pergunta pertinente? Alguém quer falar alguma coisa sobre a aula? Tá? Alguém fez alguma anotação em casa? Eu espero que sim, né? Tá? Aqui, tá? Eu coloquei, postei aí no grupo, tá? Para vocês. A aula, tá, gente? E é isso aí, tá? Haverá a segunda aula de geografia,
que eu vou dar para vocês, vou frisar novamente sobre esse tema, tá? Que é um tema atual, tá? Não podemos fugir disso, tá? Faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, ok? E aquilo que eu espero de vocês, tá? Não eu, o mundo, né? Que vocês cada vez se informem mais, tenham mais informações, mais conhecimento, porque a mão de obra de vocês terá mais valor. E o Brasil precisa disso, né? O Brasil precisa de gente com bastante informação, né? Com mão de obra qualificada, né? Então, quanto mais qualificação tiver a mão de obra de vocês, mais vai render, né? Melhores vocês terão, né? As soluções de vocês. Tá? Vou frisar novamente aqui falar sobre a questão. Eu peço para vocês, falem com, não parem, né? Não parem agora, tem velocidade, continuem, tem a Jurema que tem excelentes cursos, falem com ela. Né? Olá, Jurema, quero fazer um, sei lá, eu sei que tem curso para continuar. Né? Então, converse com ela, não pare, gente. Essa é a ideia que eu falo para vocês. Não pode parar, tá? Não pode parar de estudar. Hoje, o Brasil, mais do que nunca, precisa de vocês com qualidade de mão de obra, tá? Qualificação de mão de obra. Tá? Então, isso aí tem que ficar bem claro para vocês. Tá? Então, para sair da mesmice, vamos estudar. Tá? Então, tá aí. Processo de globalização, né? É o tema da nossa prova, né? que eu vou exigir de vocês. Globalização e regionalização, né? Nada mais, nada menos. Tá? Eu dividi isso aí, são 7 questões, a prova, vai valendo 7 pontos. Isso é uma prova objetiva, não dissertativa. Dissertativa é aquela que tem que escrever, né? Objetivo só marca um xizinho ali e tá tudo certo. Tá? O trabalho é dissertativo, o trabalho vocês terão, né? Sim, que escrever, tá? Depois vocês irão enviar o trabalho para vocês, vocês já não enviaram, eles irão enviar também. E aí depois, a próxima aula eu explico mais sobre o trabalho, que ele conseguiu, etc. Eu dou uma explicada e vou explicar mais um pouco sobre a prova. Tá bom, gente? Perguntas? Não? Nenhuma? Nenhuma pergunta? Nada? A prova vai ser enviada hoje? Não, acho que não. Não sei. Vou falar agora com eles aqui, tá? Mas eu acredito que não, tá? Porque tem outra aula ainda, tem outra aula. Vai ter outra aula, tá? De geografia para vocês. Ok? Semana que vem tem outra aula, que eu vou reforçar sobre esse tema aí para vocês. Ok? O trabalho, sim, tá? O trabalho acho que será enviado. Tá? Mas em qualquer dúvida eu explico para vocês do grupo aí também sobre o trabalho. Tá? Não tem mistério também. O trabalho vale 3 pontos, a prova vale 7 pontos, a prova tem 7 questões. Alguma pergunta mais? Ninguém fazer alguma pergunta? Então tá, gente. Uma boa noite para vocês, uma boa noite a todos. A nossa aula está se encerrando. Estamos aqui nosso tempinho de aula. E resta. Né? Deixa eu ver aqui o tempo de aula. Está se encerrando a nossa aulinha aí. Está encerrando a nossa aula. Tá, gente? Uma boa noite para todos. Tá? Dá uma olhadinha nesse texto que eu coloquei lá. Tá? E na próxima aula a gente dá mais para discutir sobre esse tema. Tá bom? Vamos lá. Tchau para vocês. Tchau, tchau, gente. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite.